Olá, vestibulando da UES. Eu sou a professora Deise Mota e eu te convido a partir de hoje a mergulhar no entendimento sobre a tradição e também sobre os tipos textuais cobrados nesse vestibular, e especificamente, como eu já te disse, na prova de redação. Antes de continuar assistindo, eu peço para você democratize a educação, curta e siga esse canal e também compartilhe com os teus amigos, porque a gente vai postar vídeos aqui e vai democratizar de uma vez por todas essa redação da UES e fazer com que o maior número de pessoas entenda e finalmente deixe de ser um grande tabu, ok? Olha só, vou compartilhar aqui o material com você e eu peço que você aguarde só um segundinho. Já. É bem legal isso que eu vou falar aqui. Agora, na verdade, desmistificar uma história que ronda, eu acho que já apareceu aí para você, tá? Eu estou vendo aqui que já está funcionando, ok? Você está vendo aí que eu compartilhei, acabei de compartilhar com você, ou vou compartilhar agora para você que ainda não sabe, sobre uma das tradições, assim, que mais deixam dúvidas e que deixam realmente aquela dúvida pairando na cabeça dos vestibulandos da UES. E isso se trata exatamente, eu quero que você preste, olha bem, presta bastante atenção aqui em mim agora, certo? Se você precisar anotar isso, anote depois, bata print da tela, mas nesse momento eu quero que você olhe para mim. Na UES, há um critério de correção de aproveitamento da linha. Cada linha, a gente vai de linha 1 até a linha 25. A UES, para quem ainda não sabe, quem está muito habituado lá com o Enem, ela é sim um vestibular nos critérios de correção, na demanda de escrita diferente da prova do Enem. Lógico que você vai sim poder aproveitar o que você já sabe lá do Enem, né? Apesar de tudo, a gente está dentro ainda do campo da escrita, tá? Mas algumas coisas vão ser diferenciadas. Isso a gente fala em outras aulas, mas agora eu quero que você se concentre num dos maiores erros, os erros mais recorrentes, na verdade, um dos erros mais recorrentes, que se trata exatamente disso que você está vendo aí na sua tela. A perda de pontos por linha não escrita. O que significa isso? Eu costumo, no método que a gente usa no meu curso, com os meus alunos, dizer, olha, a maior parte da linha deve ser aproveitada. O que significa dizer isso? A gente vai já ver um exemplo, segura aí. 80% da linha, para garantir, a D e C é muito exagerada, 80% da linha para garantir que o corretor não faça, né, não apene, na verdade, a sua nota, tá? Então, vamos fugir dessa situação que o corretor terá que apenar a sua nota, diminuir a sua nota, significa dizer, por conta de linha não aproveitadas de forma adequada, como demanda aí já a tradição, o critério de correção da redação UES. E eu não estou falando isso para te amedrontar, não. Eu estou falando isso para te alertar. Olha só, vou te mostrar uma perda de pontos por linha não escrita que ocorreu com uma candidata. E antes disso, olha só para mim, eu quero que você saiba que isso é muito importante, que você deve levar esse conhecimento agora para a segunda fase da UES. Olha só, 2,5 pontos é a nota que a sua redação, se tiver uma ou duas, né, ou três linhas, por cada linha não escrita, você vai sofrer a penação de 2,5 pontos. A cada vez que você descumprir essa tradição de correção da UES, você vai perder 2,5 pontos. 2,5 pontos é muita coisa, principalmente se você é um candidato que vai concorrer ao vestibular de medicina, ou o vestibular de medicina veterinária, ou enfermagem, entre outros cursos muito concorridos na UES. Além disso, se você for aquele candidato que vai escrever só as 20 linhas, que é o número mínimo de linhas, olha, o número mínimo. Ainda não fala disso, mas a gente vai falar também, eu vou mostrar para você esses outros critérios de correção da UES, certo? Então, se você é aquele candidato que escreve o número mínimo de linhas, cuidado. Esse número mínimo de linhas ele vai ter que ser contabilizado aí dentro realmente das 20 linhas bem aproveitadas, tá? A gente vai ver durante vários vídeos, vários exemplos disso. Então, olha só, 2,5 pontos. 2,5 pontos é muito para quem quer concorrer, por exemplo, o que eu falei, a um vestibular de medicina, um vestibular de medicina veterinária ou de enfermagem. Então, se liga nisso aqui, porque eu não quero ver você perdendo 2,5 pontos.
tá? Olha só, esse exemplo que você está vendo, olha para a tela agora, não olha para mim não, tá? Esse exemplo que você está vendo, logicamente, eu não trouxe uma redação inteira, até mesmo para não expor o candidato, tá? Mas esse exemplo que você está vendo, ele é um exemplo que pode sim ser um exemplo onde esse candidato, ele muito possivelmente, a depender aí do número de linhas que ele vai escrever, logicamente, no total, perder, tá? Olha só, a gente vê duas palavras apenas, a gente não vê um 80%. Eu sou exagerada nesse ponto porque eu quero que você não corra, elimine qualquer tipo de risco de sofrer essa apenação com perda de 2,5 pontos por cada linha não escrita. Então, olha só, o ideal é que você escreva, você planeje seu texto. Eu sei que você realmente é um candidato que se planeja, um candidato que treina a redação semanalmente. Então, o ideal é que você saiba disso, que a UES, ela pede o máximo de aproveitamento dessa linha, tá? Então, olha só, o ideal é que você escreva mais ou menos 60% dessa linha. Isso vai ficar muito a seu critério, né? Esse cálculo aí de aproveitamento da linha. 50% dá certo de escrever até o meio da linha? Tá, mas você ainda corre riscos, né? Vai depender aí do excesso, na verdade, né? Do rigorismo desse corretor. Há corretores e corretores, e na UES também a sua redação vai ser corrigida por dois professores, dois corretores, melhor dizendo, e você precisa saber que há corretores que têm sim um excesso de rigorismo, como eu já falei anteriormente, e você precisa sempre pensar nesse corretor, não para se amedrontar, mas para se precaver, para se prevenir com esse corretor que possivelmente vai olhar sim se você ocupou, se você usou aí pelo menos 60, 70, 80% dessa linha, para que ele não a considere como linha não escrita e te apene com a perda de 2,5 pontos, certo? Então, fique atento, como eu já falei, principalmente se você for, como a maior parte dos meus alunos um vestibulando de medicina, porque você já deve saber, a maioria desses candidatos, tá? 99,9% deles, dos candidatos de medicina, medicina veterinária, enfermagem, né? Principalmente aí de medicina e medicina veterinária, eles vão praticamente tirar nota máxima, se não tirar nota máxima. Se não tirar nota máxima, que são 60 pontos, ele vai tirar ou 59, 59,5, 58. Eu costumo dizer que menos que 58 pontos, a depender, logicamente, do seu nível, né, de quantas questões você acertou na objetiva, é muito arriscado você tirar menos que 58 pontos se você quer realmente passar e garantir a sua vaga num desses vestibulares, né, desses cursos super concorridos na Universidade Estadual do Ceará, a UES. Ok? Guarda essa informação. Essa é apenas a primeira das tradições que eu apresento para você durante a nossa lida, durante os nossos encontros aqui no nosso canal, que você vai compartilhar com seus amigos. Eu vou te mostrar isso também e muito mais, tá? Vamos lá, então, agora eu vou te mostrar como que a UES ela vai, né, divergir, de certa forma, divergir do Enem em relação aos critérios de correção. Vai começar do modo como a UES ela organiza a grade de correção. O que é a grade de correção? Lembre-se, lá no Enem, por que eu estou comparando? Porque eu sei que a maioria de vocês que estão me assistindo são realmente vestibulandos muito habituados, né? Que já tem uma enorme bagagem aí com a redação Enem. Então, eu vou usar tudo que vocês já sabem, olha só. É de propósito, tá? Eu vou usar tudo que vocês já sabem e vou te mostrar que você pode sim aproveitar pelo menos 90% do que você já sabe lá do Enem, pelo menos 90%. Estou exagerando, pelo menos 70% do que você já sabe lá do Enem, e trazer aqui para o seu conhecimento redacional na sua produção textual da UES, tá? Então, olha só, vai começar por aquilo que a gente chama de competências lá do Enem, que a gente tem 5 competências, tá? A UES, ela vai chamar isso de uma forma diferente, ok? Presta bastante atenção. A UES vai chamar isso de categorias de correção, certo? Olha só, o corretor da redação UES vai avaliar a sua redação, ou seja, vai corrigir a sua redação em 3 categorias.
ou como algumas pessoas chamam, em 3 aspectos de correção, tá? Então, a banca avaliadora, composta geralmente por 2, né, até 2 corretores, se houver alguma demanda que diverge, né, que a nota vai divergir uma da outra uma pontuação muito, assim, considerável, logicamente vai entrar aí a banca presidente, né, para verificar essa nota também, como acontece lá na Enem, tá? Então, olha só, o primeiro aspecto a qual a sua prova será corrigida será o que a UES chama de aspectos textuais, tá? Que não se preocupe, a gente vai ver exatamente o que são esses aspectos textuais e quais são as características, ou melhor, quais são as demandas da língua portuguesa e dos conhecimentos de produção textual que vão estar inseridos aqui nessa grade de correção que a UES chama de aspectos textuais. E como eu te disse, aqui na UES você vai ter 3 categorias de correção, enquanto lá no Enem você tem as 5 competências. Mas a gente vai aproveitar muita coisa. Segura que vai dar tudo certo. Olha só, no aspecto 2, ou na categoria 2, aí vai depender de você como quiser chamar, a gente tem o que a UES chama de aspectos gramaticais, que também tem algumas demandas aí da gramática da língua portuguesa, né, do português brasileiro, que a UES inclui nesse universo da grade de correção do que ela chama de aspectos gramaticais. Mais adiante, na última categoria ou último aspecto, a gente tem o que a UES chama de aspectos de escrita formal, que, sim, eu sei que você já articulou as informações. Essas duas categorias, ou esses 2 aspectos aqui, eles estão inseridos, né, estão articulados numa só competência lá do Enem, que a gente chama de competência 1, que é o seu domínio de escrita, né, na norma padrão da língua portuguesa, no português brasileiro, certo? Mas segura que a gente vai entender exatamente o porquê que a UES faz isso. E, na verdade, acaba sendo até bom para o candidato que a UES faça isso. Por quê? Vou já te explicar. Cada uma dessas categorias, ela vai demandar uma nota de apenação para cada erro cometido, tá? Olha só o que eu estou te falando agora nesse momento, olha bem para mim. Cada erro cometido. Nisso, a OS ela já vai divergir do Enem. Segura essa informação porque eu não vou te dar ela nessa aula, ela virá em uma aula posterior, tá? No Enem, você pode, por exemplo, dentro da competência 1, cometer até 3 erros. Na UES, cada erro cometido de gramática ou de texto, ele é apenado a depender aqui da pontuação. Por exemplo, vamos adiante que eu vou te mostrar, tá? Olha só. Segura aí o nosso material. Aspectos textuais. O que a UES avalia? O que os corretores, né, ou como os corretores são treinados para avaliarem os seus aspectos textuais, os aspectos de texto na sua prova de redação, na sua produção textual? Olha só. Eu quero te convidar a fazer uma comparação. Sabe por que eu faço assim? Porque fica mais fácil para você. Então, o meu objetivo é sempre usar essa forma simples, tá? E objetiva para que você entenda de uma forma comparada, principalmente, como eu já disse no início dessa aula, para você que está habituado com a prova de redação do Enem, você vai me ouvir muito trazendo a lembrança, justamente de forma proposital, para que você entenda que você já tem sim muito conhecimento, acredite em você. Olha só, vamos fazer uma comparação com as competências lá do Enem e a gente vai reparar, eu já vou te dar esse spoiler, você vai reparar junto comigo que a única competência, tá, que não vai entrar dentro das avaliações da redação UES, eu estou falando isso para te ajudar a não se desesperar, tá? É a competência 5. A competência 5 lá do Enem, que demanda uma proposta interventiva, né, respeitando os direitos humanos, com aqueles 5 elementos bem articulados e bem discutidos, que eu sei que você já conhece, ela não vai entrar aqui, porque justamente a competência 5 ela é uma característica muito na verdade, muito única, porque ela é só do Enem. Você ver uma competência 5 que corresponde ao parágrafo de conclusão acontecendo daquela forma, ou devendo acontecer, né, ser produzida daquela forma somente lá no Enem. Na UES, essa demanda de uma conclusão, de um parágrafo conclusivo, né, ou um discurso que demande aqueles 5 elementos somente no Enem. Na UES você não verifica isso, mas a gente vai descobrir sim qual a melhor forma de construir uma conclusão na UES. Acredite, também tem a melhor forma de apresentar essa conclusão para a UES, ok? Que com certeza não é do Enem, a gente vai prestigiar o vestibular da UES.
que eu vou te ensinar também em aulas futuras. Olha só, alternativa A, eu já te contei que erros de aspectos de texto, uma pontuação ela é demandada para cada erro cometido. É muito importante você frisar nisso que eu estou te falando. Cada erro cometido. Então, se você, mais uma vez, eu vou repetir isso, é um mantra realmente. Se você é um vestibulando de medicina, se você é um vestibulando de medicina veterinária, de enfermagem, entre outros cursos que são muito concorridos na UES, você, por favor, evite cometer qualquer erro de texto, certo? Prestando atenção nessa aula, eu tenho certeza que você vai saber exatamente o que não fazer, tá? Para não cometer esses erros, certo? Olha só, 2,5 pontos para cada erro cometido de aspecto de texto. Vamos fazer a conta junto. Eu não sou muito da matemática, mas tudo bem, vou me arriscar. Você tem 60 pontos, que é a pontuação máxima da prova de redação da UES. Se você tem 60 pontos e você comete um erro, olha só, um único erro de aspecto textual, você automaticamente já está com a nota de 57,5. 57,5 é correr risco demais para um vestibulando que quer fazer, que quer garantir a sua vaga nesse curso de medicina, nesse curso de medicina veterinária, nesse curso de enfermagem, tá? Principalmente para vestibulandos de medicina de uma forma, né, tradicional. Então, erros de texto, evite, corra total desse tipo de erro, certo? Olha só, eu trouxe para você essas alternativas aqui, tá? Alternativa A, olha só. Quero que você preste atenção comigo, que a gente vai identificar exatamente qual competência do Enem estão dentro aqui desses aspectos de texto. Olha só, consideração à instrução da prova, com atendimento à estrutura dos tipos e a dos gêneros solicitados, respeitando-lhes as características. Essa é a demanda que está dentro do aspecto textual. O candidato ele deve considerar as instruções da prova. Isso significa dizer que você deverá sim obedecer ao tipo e ao gênero textual que a UES ela demandar ali no seu comando de prova, a depender de qual vestibular você está prestando. Olha só, consideração à instrução da prova, com atendimento à estrutura dos tipos e dos gêneros solicitados. Automaticamente, de forma direta, a gente articula essa informação com o que a gente já conhece, que se chama lá do Enem, competência 2. Difere? Difere. No quê? Exatamente nessa demanda. Enquanto no Enem você tem que se dedicar ao estudo de um único gênero textual, que é o dissertativo argumentativo, na UES você vai ter que conhecer também, né, vai ter que passear aí pela produção textual de outros gêneros também, de outros tipos textuais. Na UES, os gêneros podem ser dissertativos, pode ser argumentativo, pode ser dissertativos ou narrativos, desde pode, sim, são os tipos textuais mais recorrentes, pelo menos nos últimos 12 anos, certo? A gente vai ver isso também em aulas futuras, não se preocupe, só ficar aqui no canal que você vai ver tudo. Então, olha só, nessa alternativa A, a gente vê a demanda da competência 2, certo? O que difere realmente aí é a ideia de que você precisa realmente dominar gêneros, né? Outras articulações aí discursivas, por exemplo, um conto, né? A narração, o relato, o tipo textual relato também, certo? Mas não se preocupe que a gente vai trazer esses tipos mais recorrentes para você, para que você fique realmente bem informado, né, para produzir a sua redação, caso esses gêneros, né, de teor narrativo, por exemplo, ou outros gêneros também de teor dissertativo, caiam para você. Vai dar tudo certo. É só para te mostrar que a competência 12 está dentro do aspecto de texto na UES, tá? Item B. Olha só. O item B, ele demanda, vamos ver o que ele demanda para você. A leitura dos textos de apoio, tomando-os em relação, ele está falando aí, né, se articulando, né, se referindo aos textos de apoio que você também já conhece, né, ou também pode conhecer como textos motivadores lá do Enem. Na UES também, quando você pegar a proposta de redação, você vai se deparar com os textos motivadores, que vão ter caráter unicamente, como o próprio nome já diz, texto motivador ou texto de apoio. Na UES, assim como no Enem, você já conhece essa demanda. Os textos de apoio eles servem unicamente para te informar e te dar um suporte a mais, caso aí, né, você precise se aprofundar, né, no tema que cair,
ou, né, que você precise de uma informação concreta, se cair, muito possivelmente, não vai cair se Deus quiser, um tema que você não tem realmente nenhum conhecimento, certo? E isso acontece lá no Enem, então os textos de apoio, eles são unicamente para apoiar, né, para te dar mais informações acerca de um determinado tema, acerca de um determinado eixo temático. Então, você precisa entender que na UES também você não pode copiar, tá? Fazer cópia integral ou cópia parcial destes textos motivadores para a sua redação, certo? Você tem que ser, ou demonstrar, melhor dizendo, a originalidade. É a defesa do seu ponto de vista, também vai depender, logicamente, do tipo textual, certo? Então, vamos lá. Eu resumi o item B. Item C. Adequação da linguagem à situação sugerida pelo tema escolhido. A adequação da linguagem à situação sugerida pelo tema escolhido. Nisso aqui a gente entra realmente, eu vou explicar para vocês de uma forma objetiva e direta. Você está numa prova de vestibular e você está sendo avaliado, assim, se você é um candidato que sabe escrever dentro, né, nos domínios da norma padrão da língua portuguesa, você precisa demonstrar isso a todo momento. Só que isso não é avaliado exatamente aqui nesses aspectos de texto. Isso a que se refere, na verdade, o item C, no caso, que você está vendo, tá? Item C, vamos lá, só para frisar. A essa adequação, justamente porque há essa variação, ou melhor dizendo, essa possibilidade de diversos gêneros textuais. Vai depender aí do tipo textual que for cobrado, certo? Se é gênero narrativo, se é gênero dissertativo. Eu estou tratando exatamente esses dois, né? Especificando esses dois porque são os mais recorrentes, certo? Vamos lá. Entender. Vamos lá. Estruturação dos parágrafos, entendendo-se parágrafos como unidade textual, que pode ser construída de diferentes formas, certo? Pode ser construída de diferentes formas. Eu quero que você guarde exatamente esse trecho. Pode ser construída de diferentes formas, de modo a atender, eu estou no entender, tá? O tipo, gênero textual a ser construído. Olha só, a UES, assim como no Enem, o que acontece nessa atualidade, vou chamar assim, do Enem, é que você tem que apresentar, né, se você quiser se aproximar de alunos que ganham a nota máxima ou de ser um aluno nota máxima no Enem, aqueles 4 parágrafos, que corresponde a uma introdução, um parágrafo de desenvolvimento 1, que a gente chama de D1, um parágrafo de desenvolvimento 2, que a gente chama carinhosamente de D2, e um parágrafo de conclusão. Isso acontece, eu posso dizer com certeza, na maioria dos vestibulares. É o que eu chamo no método que a gente faz, né, que a gente trata com os alunos nas aulas, de tradição das bancas atuais de vestibulares, das bancas de correção, tá? Quando eu falo banca, são os corretores, certo? Então, olha só, há uma estruturação também tradicional nas redações nota máxima UES. Como é que eu sei disso? Avaliando, já faz alguns anos, as redações nota máxima da UES, semestre a semestre, já que o vestibular da UES é um vestibular semestral. Então, eu posso te dizer com 100% de certeza que as redações nota máxima na UES, a nota 60, a redação nota máxima, não apresentou nenhum erro, elas se comportam estruturalmente a nível de parágrafos, né, entendimento de parágrafos, com o texto como num todo, com 4 parágrafos também, assim como acontece lá no Enem. Vai divergir o discurso, porque uma hora pode ser narrativo ou dissertativo, como eu te falei, eu delimitei esses 2 gêneros textuais, tá? Para a gente tratar aqui durante os nossos encontros nesse canal. Então, com certeza, a UES também, com redação nota máxima, vai apresentar a introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, um D1 e um D2, e um parágrafo de conclusão, tá? Isso também é uma outra dica valiosa, um outro segredinho tradicional da banca UES. Guarda essa informação porque é válida se você quer se aproximar realmente ou quer ser um aluno nota máxima nesse vestibular, né? Na prova de redação. Vamos lá. Item E, olha só como 2 competências lá do Enem vão estar dentro sozinha, desse item E sozinho, olha só. Atendimento à coerência, atendimento de coerência como aspecto conceitual. Onde, em qual competência a gente sabe que há uma inferência, né, dessa demanda de coerência textual? Lá no Enem, competência
3 do Enem acontecendo dentro também do que a gente chama de aspecto de texto da grade de correção da UES. A competência 3 está aqui, tá? Eu não vou ler todo esse texto do item E, porque ele é muito longo e a nossa aula ficaria cansativa, e eu quero ser objetiva e simples com você. Então, aqui, a gente tem também a demanda da competência 3. É você começando o seu texto, contextualizando, apresentando também um projeto de texto, desenvolvendo exatamente conforme você prometeu lá na introdução, tá? Ou melhor, no seu projeto de texto, certo? Que está lá demarcado por 2 teses ou 2 problemáticas, vai depender como você gosta de chamar, certo? E o parágrafo de conclusão, ok? Logicamente, obedecendo o que você vem defendendo ali do início ao fim. Parágrafo de conclusão tem que estar articulado um texto, né? O texto que você vem ali defendendo durante o seu texto redacional, certo? Mais adiante, você vai verificar junto comigo essa palavra-chave aqui, coesão, tá? Olha só, eu só troquei aqui. Coesão textual. Coesão textual faz referência direta ao que você já compreende, que você já domina lá na competência 4 do Enem. Lembrem-se sempre, eu também falo isso para todos os meus alunos do curso, tá? Vocês estão dentro de um vestibular que quer saber se você sabe realmente os mecanismos que devem ser usados para a construção de um texto. E né, a função dos conectores textuais, dos operadores argumentativos, é exatamente essa de articulação do discurso, de articulação do texto. E, logicamente, você está escrevendo uma redação, um texto, né, na verdade. Você precisa, então, a todo momento usar de forma estratégica, com conectivos interparágrafos e intraparágrafo, apresentar isso para o seu corretor, porque você vai estar mandando aquele recadinho inconsciente para ele, e ele vai entender que sim, você domina a coesão textual e sabe exatamente onde você deve colocar cada conectivo textual, certo? Então, competência 4 do Enem também dentro do que a UES chama de aspectos de texto, com a penalização de 2,5 pontos por cada erro cometido. Então, a gente tem dentro de aspectos textuais da UES 3 competências lá do Enem. A gente viu a competência 2 aqui sendo avaliada, mas vai, logicamente, variar, porque a UES cobra mais gêneros, né, tipos textuais, e também competência 3 e competência 4, certo? Que você já domina e que você vai levar, então, esse conhecimento para a UES, a partir, logicamente, também do seu aprofundamento nos tipos textuais. É preciso treinar também, a gente não fica só no campo da teoria, certo? Eu não vou ler, logicamente, esse restinho aqui de texto, porque você iria ficar cansado, iria ficar cansativo, como eu te falei, eu quero ser e gosto de ser simples e objetiva, certo? Vamos lá, mais adiante. Aspectos gramaticais. Finalizou os aspectos textuais, a gente já sabe competência 2, 3 e 4. Agora a gente vai partir aqui para que você lembra automaticamente no que o Enem chama de competência 1, aspectos gramaticais. Vamos ver que ideias, né, que características são observadas nessa grade de correção. Olha só, há uma grade de correção para cada categoria ou aspecto, como a UES chama. Nos aspectos gramaticais, a UES avalia exatamente, antes de continuar, logicamente, o que importa também, né, ou importa tão quantos pontos são perdidos por cada erro, também cada erro, tá? A UES, ela tem realmente essa demanda, assim, mais rigorosa para a sua prova de redação. Cada erro cometido, você vai perdendo os pontos. Então, realmente, o meu grande desejo para você é que você não cometa nenhum erro de aspectos de texto, nem também de aspectos gramaticais ou de escrita formal. Se for cometer algum erro, um erro, 2 erros no máximo ali de escrita formal, porque você corre menos risco, no caso aí de você ser um vestibulando, um candidato de um vestibular subconcorrido nessa Universidade Estadual do Ceará, certo? Então, olha só, perda de 1 ponto por cada erro cometido de gramática, 1 ponto, tá? Cometeu um erro, menos 1 ponto, cometeu 2, menos 2, cometeu 5 erros, menos 5 pontos, certo? Então, com isso eu estou querendo te dizer que sim, é preciso que você articule ao seu estudo da teoria redacional o seu estudo de gramática, tá? Isso você vê lá com o seu professor de gramática, vai dar tudo certo. É só ter a responsabilidade de articular e saber que um é complemento do outro, tá? A teoria redacional e o estudo gramatical. Vamos lá. Olha só, flexão nominal
e verbal são aspectos, são critérios avaliados na grade de correção dos aspectos de gramática, tá? Além da flexão nominal e verbal, há também a concordância nominal e verbal, que também é avaliada aqui. Então, errou uma concordância nominal e verbal, ou verbal, você perde um ponto. Então, vamos estudar porque é sério, certo? Item C aqui dos aspectos de gramática, a regência nominal e verbal também é avaliada dentro desse aspecto gramatical, com perda de um ponto por cada erro cometido. Item D, colocação pronominal, que é um dos assuntos que eu mais gosto na língua portuguesa, colocação pronominal. Então, você deve procurar estudar, reforçar os seus estudos de gramática também em colocação pronominal, tá? A construção do período. Eu situei aqui, na verdade, né, coloquei aqui uma demarcação diferente nesse construção do período, porque é uma aula que a gente trata também dentro do curso, os alunos sabem. Então, a construção dos períodos também são avaliados dentro dos aspectos gramaticais. O que você sabe de construção de períodos lá do Enem, né? Que um parágrafo deve ter no mínimo 3 períodos, é um conhecimento que sim, eu aconselho que você também leve para a sua prova de redação da UES, porque um parágrafo bem escrito, ele, dentro dessa limitação de 25 linhas, também é ideal, né? É adequado, na verdade, que você apresente pelo menos esses 3 períodos, certo? Vamos lá mais adiante. Vamos para os aspectos de escrita formal. Você vai reparar que a UES, ela realmente, como eu te falei lá no iniciozinho da aula, ou lá no meinho da aula, que a UES ela vai fazer uma separação, tá? Que é benéfica, inclusive, para você, porque vai divergir aí a pontuação, né, da apenação por cada erro. Ela separa itens que você verifica lá na competência 1, dentro no Enem, no caso, você vai ver separado em 2 categorias, em 2 aspectos, né, que vão diferir aí na grade de correção. É o que a UES chama de aspectos, olha só, aspectos de escrita formal. A gente vai verificar quais são os critérios da grade de correção dos aspectos de escrita formal e a pontuação perdida por cada erro cometido, que eu desejo que você não tenha nenhum, tá? Por cada erro cometido, eu costumo brincar e dizer, se você é um vestibulando de medicina, medicina veterinária, enfermagem, entre outros cursos concorridos também na UES, você só pode cometer no máximo 2 erros aqui de escrita formal, tá? No máximo. Isso porque realmente eu sou exagerada e eu quero que você não perca as suas chances de forma alguma de ser aprovado, tá? Então, atrelar, articular, melhor dizendo, o estudo da gramática sempre é o estudo da teoria redacional. Eu falo isso realmente para servir como um mantra e fico repetindo isso de forma proposital para você verificar que realmente é importante que você obtenha essa responsabilidade, tá? Olha só. Então, por cada erro de escrita formal cometido na sua prova de redação da UES, a apenação de 0,5, né, que a gente conhece aí como meio ponto, certo? Então, meio ponto. Meio ponto parece pouco, mas meio ponto pode simplesmente significar a sua aprovação, a conquista da sua vaga, tá? E a gente que trabalha, a gente já viu, sim, muitos candidatos acabando ficando de fora do quadro ali, limite de vagas, por conta de meio ponto, às vezes por causa de um décimo, certo? Imagina meio ponto, é muito. Então, realmente, vamos estudar gramática e atrelar isso, articular ao estudo da teoria redacional. A acentuação gráfica é um dos assuntos que são avaliado, que é avaliado, tá? Nesses aspectos de escrita formal, com a penação de perda, na verdade, né? Com a perda de 0,5 pontos por cada erro cometido. A ortografia também é outro critério da grade de correção de escrita formal, certo? Você verifica tudo isso dentro de uma sua competência lá no Enem, mas a UES ela separa isso e tem até, né, uma perda assim menor de pontos de um em relação ao outro para os aspectos de gramática e escrita formal. Isso é até benéfico, tá? Em pensar, né, logicamente, nessa comparação que a UES desconta sempre por cada erro cometido, tá? A pontuação também, você deve estudar a pontuação, que principalmente aqueles erros mais recorrentes, né? Truncamento e justaposição de orações, ou como você quiser chamar de períodos, né? Que a gente vai estudar também, tá? Translineação, a forma adequada da separação silábica, é a indicação
adequada da translineação de uma palavra também é avaliada aqui dentro do que a UES chama de aspectos de escrita formal, tá? E item E, inicial maiúscula. O emprego de inicial maiúscula, onde é obrigatório também, se você né, não fizer assim, é apenado aqui com perda de 0,5 pontos no critério de escrita formal. Ou, se você aplicar também, né, o contraditório também é avaliado. Se você aplicar uma inicial maiúscula onde não deve acontecer, onde não deve ocorrer, também você é apenado. Tá? Então, presta bastante atenção onde é obrigatório, onde não é obrigatório, onde é adequado, onde não é adequado, certo? Item F, a omissão, repetição, tá? Se você, por exemplo, esquece uma preposição, né, que precisa ali para interligar duas palavras, você esquece, sei lá, um artigo, certo? A omissão. Repetição é quando você repete realmente a palavra. E a repetição, aqui mora uma característica muito importante, ela precisa realmente acontecer de forma sequencial, uma do ladinho da outra, isso significa dizer, certo? Repetição gratuita de palavras. Às vezes acontece, então fica atento. Antes de passar a sua redação para a folha oficial de redação, avalie, né, e corrija o seu rascunho, passe ali com calma, treine bastante a redação, também durante o treino, logicamente, durante a preparação para a prova, para que você saiba qual o tempo ideal que você precisa para escrever a sua redação e ter tempo suficiente, com folga, para passar para a folha oficial, tá? Porque a repetição e omissão de palavras né, de forma gratuita e expressões sem efeito também, né, sem efeito semântico, sem efeito discursivo, são também apenados aqui com a perda de valiosos 0,5 pontos, ok? Pronto, vamos lá. Então, é isso. Estou guardando aqui, você já viu aí um pouquinho do que eu vou trazer no próximo vídeo para você, que também são outras tradições, né? E demandas da banca US para você que está na segunda fase e precisa entender algumas tradições, algumas características dos principais gêneros, ou melhor, dos 6 tipos de textos, tá? Tipos textuais, travou aqui, mas já consertei. 6 tipos textuais mais recorrentes na prova da UES, eu diria nos últimos 12 anos, e como eu te falei, eu sei disso porque eu avaliei todas essas redações, né, esses temas de redação dos últimos 12, não é verdade, dos últimos 20 anos, mas a gente vai delimitar, tá? Então, eu te aguardo na próxima aula e não esquece de compartilhar essa novidade do nosso canal com os seus amigos e também de curtir. Vamos democratizar a redação da UES, eu conto com a sua participação. Se quiser, deixa dúvidas embaixo desse vídeo também, que a gente sempre vai estar atento para retirar suas dúvidas e ajudar de todas as formas que a gente puder. Até a próxima, eu te aguardo e, também treina, tá? Só a teoria, ela não resolve. Você precisa escrever e você precisa de um professor que corrija as suas redações, avaliando, logicamente, né, o seu domínio, os tipos textuais demandados nesse edital e nesses últimos 12 anos de vestibular da UES. Eu te aguardo no próximo vídeo. Até mais!